Dragon Ball Z, Naruto e One Piece. Animes famosos recebem jogos o tempo todo, mas a maioria dos animes são meio renegados e vivem de fazer pontas em jogos coletivos tipo Jump Force. Puta que pariu, esse jogo é foda. E não é foda no sentido de bom, tá? É foda no sentido de puta que pariu, eu gastei dinheiro com essa porra. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre animes que já receberam jogos, mas hoje não recebem mais, ou animes que nunca receberam nenhum jogo, mas bem que mereciam. Eu também vou dar ideia de como esses jogos poderiam ser feitos. Lembrando que essa aqui não é uma lista de quais animes mais merecem um jogo ou coisa do tipo. Aqui não está sendo medido o grau de merecimento nem nada, são só ideias que eu tenho. E jogo mobile não conta, tá? Enfim. Começando com Hunter x Hunter. A franquia hoje vive de participações em jogos coletivos ou de jogos mobiles que eu nunca joguei porque, né, jogo mobile. Em 2012, o último jogo único de Hunter x Hunter foi lançado para PSP, Hunter x Hunter Wonder Adventure, que adapta do começo da série até a luta, entre muitas aspas, do Gon e do Killua contra o Nobunaga. A minha ideia seria um jogo como One Piece Burning Blood, uma espécie de jogo para quem já conhece a série, e mais especificamente, um jogo adaptando o arco das Formigas Quimeras, amplamente considerado o melhor arco da série e um dos melhores arcos de todos os animes. O esquema seria o mesmo, cenas bem feitas com a troca de porrada logo depois. E eu obviamente melhoraria algumas coisas para não ficar repetitivo, tipo Burning Blood. Inclusive, tem análise do Burning Blood aqui no canal, link na descrição. Mas para Hunter x Hunter, a minha ideia primária é essa. E já que a gente falou de Hunter x Hunter, vamos falar dele, Yu Yu Hakusho. Mesmo já tendo lucrado mais de 200 milhões de dólares em venda de jogos, a série parece completamente abandonada. Além de participações em outros jogos, Yu Yu Hakusho teve seu último jogo lançado em 2006 para PS2. Lembrando, jogo mobile não conta. Hoje em dia, levando em consideração que o anime começa numa vibe mais de detetive de casos paranormais e termina com esse cara lutando contra esse cara, eu não sei muito bem qual modelo de jogo a gente poderia se inspirar. Talvez em um Fire Z da vida, um jogo de luta mais rápido, mais fácil de pegar os comandos e competitivo, talvez deixando a história um pouco de lado para focar mais no multiplayer, tipo Fire Z. Mas sinceramente eu não sei. Baki também é um exemplo. Baki tem 4 jogos lançados ao todo, sendo 2 para PC, um para PS2 e um para mobile, porque sempre tem um para mobile. Eu não preciso me estender muito aqui, né? Porra, Baki no modelo Street Fighter tem que ser lançado pra ontem, cara. Combina muito com a vibe do anime. Fullmetal Alchemist teve um jogo novo para mobile anunciado recentemente. Pois é, mobile. Mas a franquia já teve jogos lançados para 3DS, PSP e até uma trilogia muito boa feita para PS2. Dos 3 jogos, eu só não joguei o terceiro por motivos de... bom, ele só está disponível em japonês. Os jogos adaptam acontecimentos entre episódios, adicionando uma história filler entre 2 episódios reais do anime. Jogos no estilo dele eram bem comuns na época do PS2 e do PSP. Você anda por uma área, derrota uns capangas, avança para a próxima área, até enfrentar um boss do cenário e depois você muda completamente de cenário e vai para uma coisa oposta da que você estava. Hoje em dia, minhas ideias seriam algo como jogos de PS2, com uma história original, ou às vezes, sei lá, adaptando a história que a gente já conhece, só que obviamente mais bem feito, com áreas mais abertas, missões secundárias, vários combos, um sistema de progressão melhor, co-op local e co-op online também, e etc. Ou então usar um modelo parecido com o Xenoverse, mas obviamente mais bem feito. Com você criando um alquimista, determinando qual tipo de alquimia dele, aprendendo novas alquimias com o tempo, treinando a alquimia com personagens da série e obviamente excluindo a baboseira de linhas temporais e criando uma história boa e original depois do fim da série. Agora indo para um jogo um pouco mais diferente, Cells at Work ensina de forma dinâmica sobre o corpo humano e não tem nenhum jogo lançado até hoje, nem mobile, ó. Pasmem, nem mobile. Então, para fugir um pouco dos jogos de luta, eu pensei em um jogo de administração/gerenciamento, tipo SimCity. Só que, obviamente, sem a parte da cidade, né? E sim um corpo humano. Esse dos jogos listados talvez seja o mais diferente de todos. Eu não podia fazer uma lista de animes que merecem um jogo sem falar dele. Dragon Ball clássico. Dragon Ball Z recebe praticamente um jogo por ano. Na época do PS2, ele já chegou a receber 3 jogos no mesmo ano. E, bom, todo mundo já sabe a história de Dragon Ball Z de cor. Pra mim, Kakarot foi o ponto que decretou o fim de tudo que se podia fazer com a história da parte Z. A gente já teve jogos que modificaram a história, tipo Xenoverse, jogos que resumiram tudo, tipo Tenkaichi 3, e agora nós tivemos Kakarot, que literalmente conta tudo sobre a história, fazendo a experiência tão completa que pode substituir
O anime. Caso você seja daquelas pessoas tipo o Goku e que não vê o anime, mas joga o jogo. E isso não foi uma farpa, tá? Foi só um fato que ele comentou. Dragon Ball clássico não é lembrado em lugar nenhum. Você não vê o Kid Goku, Piccolo Daimao, Tal Pai Pai, etc. em nenhum jogo de videogame de Dragon Ball. Nem mesmo em DLCs do Xenoverse. E olha que o Xenoverse adiciona qualquer um na porra do jogo, cara. Se tiver CPF RG, tá adicionado lá. Pelo amor de Deus. Até o Tapion tá nesse jogo, cara. O Tapion. A minha ideia é um jogo no estilo de Kakarot, mas contando a história do clássico. Você substitui a mecânica de voar pela nuvem voadora, no caso do Goku, e os outros personagens podem simplesmente correr bem rápido, e a Bulma pode, por exemplo, sei lá, usar a moto dela, porque ela tem moto pra isso. Você melhora as secundárias, coloca o jogo dublado em português, adapta toda a história do clássico e bum, temos um bom jogo de Dragon Ball clássico. Mas enfim, o vídeo não é sobre coisas que vão acontecer, e sim sobre coisas que eu gostaria que acontecessem. Provavelmente a gente nunca vai ver um jogo de Dragon Ball clássico no estilo do Kakarot, porque o Z dá mais dinheiro. Já que a gente tá falando de um anime muito famoso, a gente pode falar também de Bleach. Bleach ainda recebe jogos mobile e já recebeu jogos no Nintendo DS e PS2. O último jogo para consoles de verdade foi lançado em 2011, que é o Bleach Soul Ignition, um Musou lançado exclusivamente para PS3. Eu não sei se é Musou ou Musou, ou alguma coisa do tipo. Eu chamo de Musou. Pra quem não sabe, o Musou é tipo One Piece Spirit Warriors 3, 4, 2 e 1. E não confunda Musou com Hack and Slash, por favor. Mas enfim, o Bleach Soul Ignition não parece ser um dos melhores jogos do mundo. Eu não sei se é porque em Bleach muita gente usa espada, mas eu adoraria ver um game de Bleach no estilo Souls-like. Eu acho que seria uma boa experiência, cara. Talvez um game que se passa no universo de Bleach, mas conta a história antes ou depois dos eventos da série. Ou talvez adaptando alguns pontos importantes de cada arco. Aqui eu tô só tentando fugir um pouco do padrão de um jogo tipo Naruto Storm, porque você pode colocar um jogo tipo Naruto Storm para qualquer anime do universo, mas isso deixaria o vídeo extremamente repetitivo. Agora indo para outro jogo que seria diferente, Detetive Conan. A gente tem bons jogos de mistério por aí, e obviamente um jogo de Detetive Conan, franquia que já contou com alguns jogos, mas nada sendo lançados para consoles recentemente, teria que ser focado em um ou mais assassinatos. Talvez seguindo o modelo dos jogos recentes do Sherlock Holmes, um jogo de Detetive Conan ficaria muito interessante. Mas obviamente contando uma história original, né? Porque não tem como você contar os crimes do anime ou do mangá, porque aí estraga completamente a experiência de quem já viu. E eu acho que Detetive Conan também não tem jogo online, hein? Mais um ponto positivo aí pro anime. E pra finalizar o vídeo, Jujutsu Kaisen. Recentemente foi anunciado um RPG de Jujutsu para celular, porque é sempre para celular. Mas assim como o Demon Slayer está ganhando um jogo, muito por conta do sucesso do anime, a empresa tem que aproveitar o hype, Jujutsu talvez futuramente siga os mesmos passos. Talvez o modelo Naruto Storm se encaixe mais perfeitamente nesse anime. Você coloca uma lista considerável de personagens, uma arena fighter com bons gráficos, bons combos e seguindo fielmente a história do mangá, e aí você talvez agrade a maioria e seja um sucesso de vendas. E também, existem outros animes que poderiam integrar essa lista, mas eu não pensei muito bem em um jogo que fosse bacana para eles, tipo Jojo, Death Note, entre outros. Mas é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Acesse o último vídeo aí. Muito obrigado aí pelas 2.000 visualizações nos vídeos de teorias. Acho que foi um dos primeiros vídeos do canal no último mês aí que pegou 2.000 visualizações. Muito obrigado. É isso. E tchau.